Olá, amigos. Eu sou o apóstolo Marcelo Evangelista, do Ministério Internacional Salvar a Igreja Viva em Cristo. E hoje eu venho aqui para fazer um protesto, na verdade, até um pouco, quem sabe, deselegante para algumas pessoas ao ouvir, mas eu gostaria que você prestasse muito bem atenção, porque nós somos crentes, somos servos do Senhor Jesus. E Jesus um dia falou para os apóstolos, dizendo para eles que eles eram como sal da terra. O sal, além de servir para dar sabor ao alimento, o sal também tem uma função de preservação, de conservação. E usando esse texto, eu gostaria de lembrar do poder da criação de Deus, quando Ele começa a criar o mundo. Quando lemos em Gênesis capítulo 1, o poder da criação de Deus, ficamos encantados com tanto poder, com tanto amor, com tanta graça de Deus, em cuidar de fazer uma criação tão linda, tão perfeita para o homem, já que o homem foi o último ser a ser criado. E o meu protesto vai diretamente para pastores, líderes, irmãos em Cristo e também para frequentadores de um local aqui na cidade de Salvador, que é conhecido como o Monte de Itapuã, mas também é conhecido como o Areal de Itapuã, e algumas pessoas hoje batizaram o local como o Monte dos Crentes, já que ali é frequentado durante 24 horas diariamente por cristãos que oram incessantemente ao Senhor, chegando em fim de semana, muitas vezes, um aglomerado de mais de 1.500 pessoas reunidas, orando durante a madrugada, clamando ao Senhor. Eu louvo a Deus porque isso está acontecendo. De coração, engrandeço o nome do Senhor Jesus. Por algumas vezes, eu levo minha equipe de pastores e a minha equipe de discípulos também para passar a noite em oração naquele local. E ali nós começamos a observar, diante de tanto poder de Deus, diante de tanto milagre, assistimos algumas negligências por parte de algumas pessoas. Durante as madrugadas, às vezes a gente percebe que alguns irmãos, eles levam pedidos, assinados escritos em folhas de caderno, em um pedaço de papel, às vezes pedidos até da própria igreja. O pastor quer pagar um preço, ele quer orar pelo seu povo, ele quer clamar a Deus pela vida da sua igreja. Então ele estabelece um propósito no coração e diz para a igreja que vai ao monte orar e que vai levar os pedidos de oração dessas pessoas para apresentar a Deus. Tudo bem, tudo certo. Nada contra a essa fé tão maravilhosa desses grandes homens de Deus. Mas o que eu venho falar, na verdade, é sobre a prática de queimar esses pedidos lá no areal. O conselho que eu quero dar a vocês, meus amigos, na verdade, é um conselho não para você se irritar, mas para você poder ponderar, ver que esse meu protesto, na verdade, ele tem fundamento bíblico, e além de fundamento bíblico, nós temos que nos preocupar em preservar a natureza. Quando vocês queimam esses pedidos na areia, cavam areia e queimam esses pedidos, e cobrem depois esses pedidos, é bom você entender que você está danificando um patrimônio mundial que Deus deu ao homem, para que nós pudéssemos usufruir de toda a beleza da criação de Deus, de toda a estrutura que Deus colocou para nós, e você está contaminando, porque esse papel que você queimou ali, ele vai sujar aquela areia, e daqui a alguns anos, ninguém vai conseguir mais subir a este areal para orar, por conta de voltar para casa com a pele escura, suja como se fosse de carvão. Tivemos uma experiência recentemente de passarmos uma noite inteira naquele local e também o dia. Só que durante a noite, eu e a minha equipe de líderes que estávamos orando ao Senhor, acabou chovendo. E para a tristeza nossa, acredite, quando a chuva umedeceu a areia, e nós estávamos descalços, orando ao Senhor naquele local, e também estávamos com nossas calças um pouco alvas, voltamos para casa com a roupa encardida, suja, e nós começamos então a mexer na areia, e começamos a descobrir que eram materiais que
que estavam sendo queimados naquele local tão lindo, tão bonito que o Senhor Jesus nos deu. Esse meu pedido a vocês, pastores, é porque além de eu ser um apóstolo, um pregador do Evangelho, nós, além de preservarmos a vida de pessoas, temos que preservar a natureza, que vai dar de retorno para nós humanos também a vida. Sem a natureza, é impossível o homem viver. Deus estabeleceu a natureza, tudo em ordem, tudo muito bonito, tudo muito bem organizado, para que nós pudéssemos usufruir isso com muita excelência. Então, qual é o conselho que eu quero dar a você para você não parar de levar seus pedidos e queimar no local? Leve uma lata, coloque os pedidos dentro, toque fogo dentro da lata, queime, e depois que aqueles papéis estiverem já secos e frios, você pega aquela lata, derrama aquelas cinzas daqueles papéis dentro de um saquinho, amarra e leva embora. Outra coisa são copos descartáveis que é usado naquele local. Alguns irmãos que sobem para lá, é normal levar uma água, levar um café, um chá para tomar durante a noite. Então evite levar copo descartável para passar a noite naquele local. Leve um copo plástico, porque o copo plástico dificilmente você vai deixar lá. Você vai com certeza precisar levar de volta para casa. E o descartável por alguns momentos jogam fora. Mas isso não é um assunto generalizado. É uma minoria ínfima que acabam fazendo isso e que acabam manchando realmente assim a beleza do local que nós clamamos e oramos ao Senhor. Então eu estou pedindo assim de coração, em nome de Jesus, não somente em meu nome, mas em nome realmente assim do poder público, em nome da sociedade, porque o local não é frequentado somente por cristãos, pessoas vão para aquele local fazer lazer, fazer alguma prática poliesportiva, crianças frequentam aquele local. Então cada vez que você subir, levar alimento, não deixe o alimento cair na areia. Cada vez que você levar copo descartável, biscoitos, os plásticos, não deixe naquele local, já que plástico, ele demora muito tempo para se decompor. Então por isso é necessário, eu pedi a você, em nome de Jesus, a sua ajuda. O texto do livro de Oséias, capítulo 4, só uma parte para você entender bem, fala da terra que vai lamentar e diz assim, olha: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Por quê? Porque o próprio homem, ele ao pecar, transgredir princípios espirituais que Deus estabeleceu, acabam comprometendo a própria natureza. Lembre-se que quando Adão e Eva pecaram, Deus disse para Adão e Eva: maldita é a terra por tua causa. Então todos os danos que a natureza hoje enfrentam, a culpa não é de ninguém, é nossa. Nossa quem, apóstolo Marcelo? Sim, nossa. Tanto aquele que fez, como aquele que não protestou, aquele que não falou, aquele que não informou, aquele que não educou. Não ensinou seus filhos, não ensinou seus irmãos, não ensinou seus líderes a ir para locais como esse, para poderem, ou melhor, cuidar bem de um patrimônio, que é um patrimônio divino, que foi dado para mim e para você. Mas agora o meu protesto vai para outro grupo religioso e eu invoco, o poder público, a Secretaria do Meio Ambiente, para tomar uma posição também em cima disso. É muito triste. Nós fomos para a Lagoa do Abaeté fazer um batismo. Fomos lá participar de um piquenique, bem ali nas extremidades. E o incrível é que a Lagoa do Abaeté se tornou um local, infelizmente, mal assombrado. Um local que as pessoas já não querem mais frequentar. Porque a beleza da Lagoa do Abaeté não é somente a relva do local e a areia, também a Lagoa do Abaeté. Mas eu não sei se vocês percebem que a Lagoa do Abaeté agora, a água lá é escura. E não deveria mais se chamar Lagoa do Abaeté. Agora tem que se chamar agora Lagoa da escuridão. Por quê? Porque grupos de pessoas religiosas ligadas ao candomblé, e com todo respeito à sua fé, você que é do candomblé, você pode muito bem fazer seus sacrifícios, você pode muito bem ter seus rituais como você achar por bem, já que nós moramos em um país laico, onde aqui não existe uma religião oficial, pelo menos oficialmente, porque no Brasil existem sim religiões que acabam recebendo certos benefícios e outras não. Mas esse assunto é para outra discussão que em breve nós vamos com certeza apresentar.
Então as pessoas que frequentam ali a Lagoa do Abaeté, muitas vezes que vão para piquenique, sempre nós encontramos ali pessoas do candomblé que frequentam o local, que vão fazer seus rituais, que vão fazer suas festas, tudo bem, afinal de contas, todo cidadão paga seus impostos, tem por direito usufruir sim do bem da natureza, independente de religião. O ser humano, independente de religião, recebeu esse presente de Deus, de usufruir da natureza também para o seu lazer e também para expressar sua gratidão ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas quando eu me refiro à questão do candomblé, é que as pessoas vão para lá sacrificar animais e jogam animais naquele local, jogam trabalhos de alimento dentro da lagoa. E é incrível, porque recentemente estivemos lá e conseguimos encontrar na beira da lagoa uma média de 7 a 8 cabeças de bode, ossadas de bode, onde crianças estavam correndo, perto de se machucar naquelas ossadas, que estavam ali em estado de putrefação, sabe? A beira da lagoa estava fedida, um cheiro realmente mal agradável, a água da lagoa já não cheira bem, entendeu? Então o meu protesto é para que a Secretaria do Meio Ambiente possa realmente fazer um trabalho na Lagoa do Abaeté, primeiro para fazer uma limpeza naquele local, porque o local precisa de limpeza, e pedir também assim aos órgãos responsáveis que de alguma maneira, a Câmara de Vereadores, não sei, de alguma maneira, que se crie uma lei orgânica, não sei assim, para poder proteger esses setores aí que são realmente assim cartões postais da nossa cidade, onde o turista quer frequentar, o turista quer passar nesses locais e quer encontrar um lugar limpo, quer encontrar um lugar cheiroso. Ok, o povo já tem uma ideia de que baiano não gosta de ser assíduo. Lá fora as pessoas falam mal da gente muitas vezes. E aí quando eles veem o Brasil, por exemplo, pessoas de fora, veem o Brasil, conhecer esses setores como cartões postais, encontra infelizmente um local imundo, sujo, fétido e infelizmente um local que virou agora cemitério de animais. Mas isso não é só na Lagoa do Abaeté. Cansamos de percorrer as ruas de Salvador e encontrar frangos mortos dentro de pratos de barro, com trabalhos de champanhes e etc. E por mais que eu queira dizer que só é pessoas do candomblé que faz isso, também não é. Tem pessoas que não são do candomblé e que têm uma crença própria em oferecer sacrifícios em encruzilhadas, em outros locais, para não pejorar as pessoas do candomblé e não querer criminalizá-los, ok, em cima de tudo que acontece nessa área, para que não haja nenhum tipo de conflito desnecessário, para que depois ninguém venha me processar dizendo que eu estou falando mal do candomblé ou de qualquer outra religião, porque aqui nós não estamos para falar mal, estamos aqui para protestar, seja candomblé, seja evangélico, seja quem for. Se as coisas estão saindo do lugar, tem que resolver, ajustar e colocar no local. Como eu terminei de falar dos evangélicos, no Monte de Itapuã, eu estou falando do candomblé e de qualquer outro grupo, seja religioso, político, seja associação, seja grupo escolar, seja quem for, que está danificando o patrimônio público, tem que mudar. Isso tem que acabar, isso tem que acabar agora. Então a melhor coisa que se faz é que esses trabalhos que são oferecidos, ok, possa ser oferecido dentro do centro religioso de cada grupo religioso. Então não se pode estar deixando a rua fedida por conta de cheiros de animais, cheiros de trabalho que as pessoas colocam nas encruzilhadas, e queríamos pedir, né, que algum órgão, por gentileza, né, passe a fiscalizar essa situação para equilibrar, ok? E ajudar realmente assim a população, não só da cidade de Salvador, que eu acredito que em outros locais também pode estar acontecendo também, grupos religiosos de outros locais, que de repente vem causando ou depredando algum patrimônio público, principalmente o bem da natureza, que é um bem para a sobrevivência humana, seja evangélico, seja espírita, seja do candomblé e de qualquer outro grupo religioso, não importa. O que nós estamos falando, na verdade, aqui, é pedindo a esses grupos para poderem reciclar esse material. Se colocou um trabalho, retirar de lá, porque a rua, ela precisa se manter limpa. Nós não aguentamos mais andar numa cidade como a cidade de Salvador, a cidade suja. Já basta os contêineres de lixo, cheios de lixos, fedendo. A gente vai ao subúrbio pregar o evangelho, a gente vai ao subúrbio fazer uma doação, ajudar pessoas. Chegando lá, tem ruas que estão interditadas por conta dos contêineres de lixo, quando tem contêiner de lixo.
Quando não tem, é jogado em alguma esquina, é jogado em algum terreno baldio, é jogado na beira da estrada e que acaba atrapalhando os condutores de automóveis de poder passar livremente, causando engarrafamento e em algumas situações até acidentes. Sem contar o aglomerado de ratos por conta dos lixos que são jogados nesses locais, causando doenças, mosquitos que acabam se alastrando naquele local, que acaba enchendo as casas dos moradores também de moscas, de muriçocas, causando realmente um desconforto às famílias e principalmente às crianças, levando até doenças realmente. Então, assim, aos grupos religiosos, nós precisamos primeiramente, nós mesmos, tomar decisões de manter a cidade limpa. E, de contrapartida, se nós, grupos religiosos, associações, certo, não quisermos manter a rua ou as ruas, os bosques, o patrimônio público limpo, então que as autoridades, os responsáveis pela manutenção de limpeza e também para ser uma reguladora em cima disso tudo, que se envie informativos, cartilhas, né, da Secretaria do Meio Ambiente, informando aos grupos religiosos diversos, ok? Artigos, cláusulas ou orientações como se deve usar o patrimônio público para que então eles não sejam penalizados primeiramente com multa, ou quem sabe até com intervenção do local, para que não seja mais frequentado por esses grupos, já que nós temos que entender que toda a terra que Deus nos deu, a Bíblia diz que Deus nos deu para os filhos dos homens, mas não deu para a gente destruir. Isso me causa tristeza, porque eu defendo o meio ambiente, defendo a vida, e eu não gosto de ver a nossa cidade do jeito que está. Paralelo a isso, falando em defesa da vida, a você que está lutando para aceitar, concordar ou liberar o aborto no Brasil, você é um assassino. Infelizmente. O que você está fazendo, na verdade, é um ato covarde, porque você tirar a vida de uma criança, sem dar a oportunidade dela escolher se quer viver ou não, isso é uma covardia. Se Satanás, ele é covarde, você se tornou pior do que ele. E se você vir para cá com suas ideologias, suas filosofias, diante dos traumas, violências sexuais que você já sofreu ou coisa parecida, tentar sustentar que uma pessoa que não quer ter filhos tem o direito legal sobre o seu corpo de abortar essa criança, eu fico preocupado tentando entender a cabeça de uma pessoa dessa, que com certeza é uma pessoa perturbada e com certeza deve estar acompanhada por um espírito chamado Exu Sete Facada, porque é o demônio de morte que vive por aí matando as pessoas, tirando a vida das pessoas. Por favor, amigo, não coadunem com as ideias de grupos que estão tentando liberar o aborto no Brasil, porque nós vamos para as ruas, nós vamos brigar, nós vamos ter uma guerra no Brasil, e não será uma guerra armada, não. Nós vamos para a rua brigar, sim. Vamos protestar contra essa insanidade, com esse tipo de pensamentos, sabe, de pessoas que se dizem doutores de alguma coisa, que estudaram, que são pós-graduados em alguma coisa, que na verdade são bostéticos, que têm disenteria cerebral para pensar em lixo, em vez de preservar a vida, está querendo acabar. Para quem vocês trabalham? Estão trabalhando para quem? Estão querendo fazer um controle populacional? Não já basta. Outros grupos que têm aí, que vivem orientando a contaminar alimento, tentar destruir as pessoas através de alimento, controle de natalidade, através de remédios, o alimento que já vem para a nossa mesa contaminado, as pessoas estão morrendo aí, câncer, se alastrando para todo lado, problema de diabetes tornou uma doença agora chamada doença do último século, depressão também do último século. Por favor, deixa a gente viver, deixa as pessoas viverem, seguir o seu curso natural, nascer, crescer, reproduzir e morrer, com 100 anos, se precisar. Deixa as pessoas experimentar a vida, porque a melhor coisa que Deus nos deu, o melhor presente que o ser humano tem é viver, mesmo em um mundo cheio de caos, cheio de dor e cheio de problemas. É a vida que Deus nos deu, que é a dádiva, é um presente que nós temos. Então eu quero pedir a você, não concorde com esses grupos, principalmente com os ativistas gays que estão lutando para diminuir, com certeza,
a raça humana através de projetos de lei. Outro projeto que estão tentando aprovar em Brasília, principalmente os ativistas gays, é a liberação da pedofilia, ou seja, a pedofilia deixar de ser um crime, ou seja, querem descriminalizar a pedofilia, a forma mais correta de falar. Imagine seu filho de 4 anos de idade já tendo, por lei, o direito de ter uma prática, uma orientação sexual, porque segundo o que eles querem, eles dizem que a orientação sexual que eles querem passar para as crianças é verbal. Ora, se é verbal, então não é pedofilia, neném. Se é pedofilia é porque a criança está sofrendo algum tipo de assédio ou algum tipo de violência sexual. É comum entender isso. O povo do Brasil não é burro, não. O povo do Brasil não é louco, não. Ainda que tem muitas pessoas nas drogas, mas mesmo alguns infelizes desses ainda, pelo menos ainda pensam na vida e entendem que essa prática, ela é diabólica, maligna e ela é imoral. E o que para você acha que não é imoral, mas ela é imoral. Como imagine uma criança, você que é mãe de família, você que é pai de família, de 4 anos de idade, uma filha sua, sendo orientada por um velho sem vergonha de 50, 60 anos de idade, aliciando aquela criança, sabe? Alisando as partes íntimas dessa criança, incitando essa criança ao sexo. A criança foi feita para ser feliz, é o tempo delas viverem como criança, mas não, querem agora liberar pedofilia. Eu tenho que concordar com uma frase que eu sempre ouço aí em uma emissora de televisão de um repórter aqui na Bahia, que o Brasil parece um país mal assombrado, porque quanto mais nós estamos lutando pela vida, existe um grupo no Brasil que está lutando para acabar com a raça humana, para extinguir com a raça humana. Então, eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, que nos ouve, abra seu coração, chama o Espírito Santo para a sua vida. Para de ficar ouvindo besteiras dessas pessoas que é contra o Senhor Jesus, contra a igreja, e que vive buscando, sabe o que? Defeitos em pessoas que estão pregando contra eles. Nada a ver, não estou aqui para defender ninguém, porque cada um é adulto. Eu sempre gosto de falar que eu também sou adulto, não preciso que ninguém me defenda, ok? Então, pessoas que estão aí lutando para tentar desmoralizar o Marcos Feliciano, o Silas Malafaia e tantos outros pastores que estão aí falando contra essas práticas no Brasil, esses grupos estão tentando manchar a imagem desses homens, tentando encontrar nele erros para publicar para a sociedade ficar contra esses homens. Ô lindo, será que vocês não estão percebendo que isso é perca de tempo, não? Buscar erro na gente é fácil. Nós erramos diariamente. Nós falhamos, infelizmente, tropeçamos no falar, tropeçamos no agir, somos pessoas impulsivas, emotivas e, infelizmente, nós falhamos. A Bíblia diz que não há um justo que não peque. Então, enquanto vocês procurarem encontrar em nós algum defeito, algum crime, vocês vão estar perdendo tempo, porque nós vamos continuar pregando, falando desse poder, ensinando esse Deus, falando desse Deus para cada pessoa na face da terra e mostrando para as pessoas que nós temos que lutar sim pela vida e não pela morte. Afinal, a morte não conseguiu deter o nosso Senhor Jesus. Um grande abraço a vocês pastores, líderes de igreja, você que tem levado o Evangelho de Jesus, nos ouça, é um pedido que nós estamos fazendo, não estamos querendo agir com nenhum tipo de demagogia, ou nem tampouco fizemos esse vídeo para nos aparecer, coisa nenhuma, ok? Já somos pessoas públicas, já temos uma imagem, um trabalho prestado na cidade de Salvador e na Bahia principalmente, e nós não queremos de maneira nenhuma que vocês nos vejam como pessoas oportunistas em cima desse vídeo. Também quero mandar um abraço para os nossos amigos religiosos de outras religiões, também como as pessoas do Candomblé, da Igreja Católica, do Espiritismo, porque são seres humanos e nós gostamos muito de separar a questão dos nossos debates. Nós podemos até discutir questões filosóficas ou linhas de pensamento religiosos, mas nós não podemos nos odiar, porque o ódio não vai fazer bem para a gente. Podemos sim discutir, podemos ser contra o outro em alguma prática que acha que o outro não está agindo corretamente, não é do jeito que a gente imagina que deveria ser. Isso é muito comum, afinal de contas, ainda que não morássemos em um país laico como o nosso,
E ainda que morássemos em um país com ditadura ou com qualquer outro governo pesado, com mão de ferro, o ser humano, ele é de discurso. O ser humano, ele é de falar, ele é de protestar. Em todos os governos do mundo, sempre houve grupos de rebeliões que resolveram lutar para poder libertar o país da escravidão. Então é muito comum que as pessoas discutam seus pensamentos. Mas nós não precisamos nos matar, nos odiar e vivermos olhando para a cara do outro como se um fosse de Deus e o outro do diabo. O que nós precisamos é cumprir o maior ensinamento que o ser humano pode carregar na sua vida: amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. Quero deixar aqui um grande abraço a você e Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Fique em paz.